Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de redação. Hoje vamos falar sobre a introdução. Depois que você já elaborou seu projeto de texto, já leu os textos de apoio, já organizou as suas ideias, você vai começar a organizar a sua introdução. Nosso texto, lembre-se que tem que ser dividido em 3 partes: introdução, um parágrafo de 6 a 7 linhas, desenvolvimento, 2 parágrafos de média de 7 a 8 linhas cada um, e a conclusão com mais 7 linhas para fechar o nosso texto. Normalmente, as redações do Enem, a gente precisa colocar as 30 linhas preenchidas. Professora, mas é obrigatório 30 linhas? Percebam que as notas máximas normalmente acontecem com redações com um máximo de linhas, não só pelo preenchimento, pela questão de preencher visualmente essas linhas, mas sim pelo conteúdo. Quanto mais conteúdo o aluno tem, mais conteúdo ele vai colocar na redação. Então, por isso que as notas máximas você vê em redações com 30 linhas super juntinhas. E hoje eu vou mostrar o exemplo de redações que atingiram nota máxima no Enem 2025, para você entender como que essa introdução pode ser utilizada dentro da sua redação. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Essa redação aqui foi sobre as perspectivas do envelhecimento no Brasil, tema que foi direcionado para os alunos em 2025, certo? No Enem de 2025. Então, a gente tem alguns exemplos aqui, eu vou mostrar hoje, a gente vai trabalhar só a introdução, ok? Vamos ficar presos, digamos assim, atentos só à introdução. A introdução está no primeiro parágrafo, aqui foi transcrita, né, para letra de forma, mas normalmente a letra do aluno, eles tiram um trechinho, né, é como o espelho de vocês, ó. Vem um trechinho de como que foi escrita. Pode usar letra de forma? Pode. Só que aí você tem que diferenciar maiúscula de minúscula, né? Se você vai utilizar, ó, aqui, ó, ele utilizou letra de forma. Só que as maiúsculas estão diferenciadas das minúsculas. Posso fazer errar, professora? O que que eu falo sempre quando erra? Errou, só traça e segue para frente. Não faz parênteses, não faz rabisqueira, nada. Só traça e segue o texto. Então, esse primeiro texto aqui, ele começa a introdução assim. Na obra Feliz Aniversário, a escritora Clarice Lispector aborda, dentre... Deixa eu só subir aqui a tela, senão não consigo enxergar o que está escrito. Dentre outros aspectos, a realidade da exclusão vivenciada por grande parte dos idosos brasileiros, os quais, de acordo com a autora, só serão lembrados por seus familiares em datas comemorativas. Ao transpor o viés literário, percebe-se a acentuação dessa problemática, o qual aborda a falta de perspectiva social perante o envelhecimento existente no Brasil contemporâneo. À vista desse conceito, é ideal analisar o passado nacional e o descaso governamental como desafios para a plena longevidade da sociedade. Então, o que tem que estar presente na minha introdução? Uma introdução que é merecedora de uma nota máxima. Eu tenho que ter uma contextualização, eu tenho que ter um repertório aqui que legitime o meu assunto. Por exemplo, aqui, ó, ela utilizou a obra da Clarice Lispector. Eu posso utilizar qualquer obra? Não, né? Você tem que utilizar uma obra que faça sentido para o seu texto e que você saiba o que você está fazendo. O que aconteceu na grande maioria das redações que foram penalizadas em 2025? Ó, as pessoas colocam alusões, colocam repertórios que não sabem do que estão falando. Então, eu coloco lá, na obra da Clarice Lispector, não cito a obra, não consigo fazer a ligação dela com o tema, ele não é produtivo para mim enquanto alusão. O que tem que ser perfeito para uma alusão, caber dentro de uma redação? Ela tem que ser pertinente ao tema, tem que ter a ver com o tema, eu não posso trazer um tema lá e ter que fazer a ligação, eu preciso pensar, o meu corretor tem que pensar, como que vai ligar aquilo, tem que ser uma ligação direta com o tema, essa alusão, tem que ser produtiva, então ela não pode ficar ali só para bonito, ó, olha como aqui, ó, 4 linhas ela ocupou só para falar da obra, e aí ela já puxou a tese dela, ela já puxou a ideia que ela ia defender, que a pessoa que escreveu essa redação ia defender.
os quais, de acordo com a autora, só são lembrados por seus familiares em datas comemorativas. Realidade de exclusão. Então, ela foi falar sobre as perspectivas do envelhecimento no Brasil, sobre a questão da exclusão, que os idosos não fazem parte da sociedade como um todo. Eles só são lembrados no Natal, no aniversário, no Dia das Mães, Dia dos Pais, depois eles ficam obsoletos novamente. E aí, o que tem que ter? Uma alusão coerente com o seu tema que você vai abordar. A sua tese já tem que estar claro. Como, professor, eu faço para defender a minha tese? Eu tenho uma ideia, eu sei o que eu quero falar, mas como é que eu defendo? Utilizando palavras de juízo de valor. Então, quando ele utiliza aqui, ó, exclusão, o termo exclusão, ele não colocou isso daqui aleatoriamente, ele não fez essa escolha, porque eu gosto dessa palavra. Ele fez isso intencionalmente, ele fez assim, ó, se eu colocar uma realidade de exclusão, eu já vou estar colocando um aspecto negativo, uma perspectiva negativa sobre a questão do envelhecimento, como as pessoas veem a velhice no Brasil. Ao transpor o viés literário, percebe-se a acentuação dessa problemática, ó, a acentuação dessa problemática. Novamente, ele está utilizando palavras de juízo de valor. Ele está utilizando formas negativas de apresentar isso, para já dar a entender para o corretor. Eu vou falar dos aspectos negativos do envelhecimento no Brasil. Eu não vou falar da parte positiva, que as pessoas estão vivendo mais, que têm longevidade, que estão com melhor qualidade de vida. Eu vou falar da questão da exclusão e da questão de como isso está sendo cada vez mais presente, a qual aborda a falta de perspectiva social perante o envelhecimento existente no Brasil. Ó. Falta de perspectiva social. Por que ele trouxe intencionalmente a obra da Clarice Lispector? Porque ele, na obra da Clarice Lispector, fala sobre a exclusão dos idosos dentro da sociedade, dentro da vida da maioria das famílias. Aí por isso que ele puxa lá a questão da perspectiva social. Ele não colocou o tema aleatoriamente. Isso é fazer com que a sua alusão seja produtiva, a sua alusão ajude a enriquecer o tema, e não ela esteja ali só para preencher linha. À vista desse conceito, é ideal analisar o passado nacional. Então, ele vai apresentar 2 pontos de vista. O passado nacional e o descaso governamental, como desafios para a plena longevidade da sociedade. E também a gente tem que lembrar que sempre tem que usar as palavras-chave dentro do tema, dentro da introdução. Isso é bem importante e o corretor percebe se você está usando, e isso ajuda vocês a não fugir do tema, a não começar a falar de outros assuntos. Isso daqui nessa introdução. Vamos analisar outra redação, nota máxima, e ver como que ele construiu a introdução dele. E aí, agora, sempre que vocês forem escrever, vocês têm que ter isso em mente. Uma alusão coerente, pertinente e produtiva com o tema, a minha ideia, como que eu vou defender ela, que palavras de juízo de valor que eu vou utilizar para defendê-la, os argumentos que vão ficar claros lá dentro do meu texto, como que eu vou posicionar esses meus argumentos para que aí minha redação flua corretamente. Porque aí, se eu fiz isso, isso no projeto de texto você já deve ter feito. Você já deve ter colocado os argumentos que você vai utilizar, você já colocou a tese que você vai defender, você já citou que a alusão que você vai colocar lá que tenha sentido com o teu tema. Por que a maioria das vezes, quando vocês fazem texto de modelo padrão, ou pegam um modelo pronto para executar, falta sentido. Vocês escrevem, mas vocês não veem sentido no que vocês escreveram. Porque justamente isso. Vocês pegam ideias que não são de vocês pegam palavras que não são de vocês, do repertório de vocês, e aí fica muito difícil ver sentido naquilo. Então, pode perceber, a maioria das redações que são de modelos prontos, você lê e você demora, assim, você tem que reler mais de uma vez para conseguir entender o sentido, a lógica daquele texto, porque o aluno fez aquilo lá de forma automatizada, não teve sentido quando ele escreveu. Vamos analisar essa outra aqui, que foi um trecho da redação do Caio Silva. Em O Caraíba, o autor indígena Daniel Munduruku traz narrativas dos povos originários do Brasil pré-cabralino, né, pré-Cabral. Nessa obra, ele retrata elementos característicos das culturas e dos costumes das comunidades tradicionais, como o respeito aos mais velhos e a sua sabedoria.
Neste contexto, é nítido que a perspectiva dos personagens do livro não reflete a forma como a sociedade brasileira enxergou o envelhecimento ao longo do tempo, tampouco as tendências mais modernas disso. Então, aqui ele traz um livro para citar, né, traz uma referência de literatura e fala lá que o respeito aos mais velhos, a sabedoria, é uma coisa cultural e de costumes das comunidades tradicionais. Mas, na realidade brasileira, a gente não tem isso, ó. Não reflete a forma como a sociedade enxerga essa realidade. Então, quando ele está assim, ó, não reflete a forma, ele está fazendo um contraponto. Eu posso fazer isso também, desde que a minha alusão, desde que o meu repertório seja intimamente ligado com o tema. Para eu não ter que fazer toda uma explicação, gastar lá 5, 6 linhas para explicar por que isso tem relação. Tem que ser uma relação direta. E aí, logo abaixo, ele traz assim, ó, historicamente no Brasil, envelhecer é um privilégio, não é um direito. Isso é evidenciado por estratégias de manutenção da ordem implementadas pelas elites, como a promulgação da lei do sexagenário, uma das leis pré-abolicionistas que libertava escravos maiores de 70 anos. Então, aqui no Brasil, desde os tempos antigos, envelhecer não é uma coisa que é um direito seu. Isso já historicamente a gente já tem isso quando aconteceu com os escravos, que era, né, quando não tinha mais serventia, não tinha mais utilidade para a sociedade, aí você era livre, se você fosse uma pessoa escravizada. Então ele traz os aspectos negativos aqui. Ele traz os aspectos de que essa sociedade não valoriza o idoso. E é por esse caminho que ele vai levar os argumentos dele. Então percebam que as introduções são feitas sempre dessa forma. Uma alusão bem pertinente, um repertório bem pertinente, bem a ver com o tema, mais a ideia que eu vou defender, se eu vou estar favorável ao tema, contrário ao tema, falando negativamente do tema, positivamente do tema, mais os meus argumentos. Então vai ser sempre construída dentro dessa estrutura. Todas as redações, se você for analisar todas as redações que tiveram 900 mais de nota, tem essa estrutura. Ok?